Oi todo mundo, de novo. Vamos aqui terminar então a segunda parte do texto, a metodologia da economia positiva, né, do Milton Friedman, né, talvez aí o texto mais importante de metodologia da economia do século passado e certamente o mais lido entre os economistas. A gente parou nossa análise desse texto na seção 3. A seção 3, só para a gente relembrar, ela se perguntava, né, uma hipótese deve ser testada pelo realismo de seus pressupostos? Então a gente sabe que uma teoria é composta de hipóteses sobre a realidade e essas hipóteses fazem pressupostos. O que o Friedman estava defendendo, e a gente terminou o nosso último vídeo dessa forma, é que os pressupostos não precisam ser realistas. E aí ele pegou o exemplo da física, a equação famosa de Torricelli que a gente usa no ensino médio, H igual a GT2 sobre 2. Então, quer dizer, se a gente for recapitular rapidamente aqui o argumento do Friedman, né, quer dizer, no capítulo 1, ele separou claramente, como faz o John Neville Keynes, a economia positiva da economia normativa, sugeriu que, aqui a gente falou, a gente tem que ter cuidado com essa sugestão do Friedman, né, sugeriu que as implicações da teoria positiva são imediatamente relevantes para a teoria normativa da economia, né, porque a gente deve fazer em termos de política, e a gente já falou que esse imediato aí é problemático por causa do vício ricardiano, e logo depois disso ele definiu a economia positiva, certo? E aí a questão, quer dizer, separa justamente o que são fatos, o que são os valores, no capítulo 1, e define no capítulo 2 a economia positiva, né, como sendo, como tendo o papel principal fazer boas previsões, né? Então, quer dizer, as boas previsões são o objetivo principal da teoria econômica positiva, mais do que explicar um fenômeno propriamente dito, né? Então, ela faz explicações, e essas explicações aí já não são mais sobre um domínio completo da realidade, como a gente poderia ainda pensar que o pessoal do final do século XIX estava fazendo. Agora o Friedman explicitamente diz que a gente tem que ter um domínio específico, atenção aqui, a gente não mais está trabalhando no campo do universal, mas está trabalhando com uma escolha de um domínio específico para poder fazer hipóteses a respeito só daquele domínio. Essas hipóteses têm pressupostos e esses pressupostos devem ser irrealistas. Esse é o ponto do Friedman. Devem ser irrealistas porque toda teoria abstrai os aspectos acidentais da realidade e tenta ficar apenas com aqueles que sejam, vamos chamar aqui, sem muito rigor filosófico, os aspectos essenciais da realidade. Então, esse aí é o ponto do Friedman, e a gente estava justamente mostrando que ao comparar a física, o HGT2 sobre 2 de Torricelli, com o comportamento de um businessman, né, com um empresário maximizador de recursos, né, dos recursos esperados, né, a palavra que o Friedman usa são os expected returns, em vez de basicamente lucro, a gente viu que aí essa comparação é duvidosa, dado que a gente já conhece, já leu e repete já desde do primeiro encontro sobre a especificidade histórica, né, a questão toda dos alemães versus os austríacos, e a questão também dos Jevons contra o Cliff Leslie e o John Ingram na Inglaterra, era toda saber se é possível a gente fazer leis gerais ou fazer hipóteses gerais na economia. O Friedman, de certa maneira, está colocando, não, a gente não está mais trabalhando com a generalidade, está trabalhando com contextos específicos, mas quando ele fala a hipótese dele, ele pressupõe a hipótese como se uma lei da física, né? Esse é apenas um dos exemplos, ele dá outros dois, igualmente, cuja relação é complicada. Um outro segundo exemplo que ele dá é o exemplo das folhas de uma árvore, e pressupõe, por exemplo, que as folhas da árvore poderiam deliberadamente calcular a sua posição na árvore para maximizar a quantidade de luz solar que elas recebem diariamente. Isso é uma hipótese, evidentemente, completamente fora de... é um pressuposto, aliás, completamente fora de esquadro com a realidade, né? A gente sabe que as folhas não têm deliberação, elas não têm vontade própria e, portanto, elas não podem escolher maximizar a posição delas para receber o máximo possível de luz de sol.
Mas, no entanto, diz o Friedman, esse pressuposto é condizente com a observação empírica real que a gente observa da posição das folhas das árvores, que muitas vezes estão colocadas de uma maneira tal como se, esse é o ponto importante do Friedman, com relação ao papel dos pressupostos, os pressupostos têm o papel de nos darem justamente a possibilidade de captar uma parte relevante da realidade. Então, é como se as folhas pudessem escolher deliberadamente uma posição na árvore para pegar o máximo possível de sol. Esse é o segundo exemplo que ele dá, depois do exemplo da física, mas mais uma vez aí a gente está no mesmo caso. No caso da física, ele pressupunha que a força da gravidade era equivalente à força que impele um empresário a maximizar os seus retornos esperados. E aqui a gente, mais uma vez, assume que o movimento biológico que uma folha faz para captar a luz solar é justamente equivalente ao movimento de maximização que o empresário faria. O terceiro exemplo dele, que é o exemplo do jogador experiente de bilhar, é um exemplo também curioso, porque ele pressupõe que o ser humano, ele diz assim, é como se o jogador experiente de bilhar fosse como se ele fosse um computador que soubesse calcular todas as posições da bola, tivesse todas as informações sobre a força necessária a imprimir no taco para que a bola tenha o deslocamento X e bata com a força tal em outra bola, e a partir disso chegue o mais próximo possível das caçapas. O que o Friedman está sugerindo nesse momento é que o ser humano poderia ser usado como se fosse uma hipótese que tem esse pressuposto, como se ele fosse capaz de fazer todos esses cálculos. E ele diria, uma hipótese que tenha por base esse pressuposto daria provavelmente muito boas previsões. Quer dizer, o problema todo com todos esses pressupostos é justamente esquecer a questão de que o ser humano, como a gente tem colocado lá desde o começo, as ações dele, a maximização que porventura ele venha a realizar, e realiza, existem certos contextos onde de fato ele faz isso, claro, evidentemente a gente está numa sociedade que funciona em grande parte com base nessa motivação, mas essa motivação ela só funciona em determinado tipo de sociedade. Ou seja, existem outros tipos de sociedade onde essa motivação é menos forte. E podem existir eventualmente, como nós já falamos do Marshall Salins, o antropólogo econômico americano, em que esse comportamento maximizador seja virtualmente ininteligível, por exemplo. Então, essa questão que a gente está colocando, que o ser humano não é isolado, mas é o ser humano mais o meio que o circunda, e é a questão específica da especificidade histórica. Se a gente olhar lá o Schmoller começava a análise dele pelos valores, pelas leis, pelo Estado, e isso aí é que gerava uma psicologia. Essa psicologia que a gente olhava na história que poderia fazer uma teoria. Essa escadinha que o Schmoller fazia para pensar a teoria econômica. E o Friedman, o que ele está dizendo é desconsidere isso. Ao desconsiderar isso, ele dá um passo além da especificidade do pensamento econômico norte-americano, além daquele que o Robbins tinha dado. Porque enquanto o Robbins admite que existe um aspecto do comportamento humano, que é a ação sob a escassez, o Friedman, e daí ele admite, como esse é um aspecto, eu tenho que saber como ele se comporta na história. História econômica, vocês lembrem disso, do texto que a gente analisou do Lionel Robbins, de 1932. Então veja que pouco mais de 20 anos depois, em outro contexto americano, no pós-guerra, esse problema que ainda vigorava, que ainda aparecia como uma questão para o Lionel Robbins, já não aparece no Friedman. Ele faz essas analogias do comportamento maximizador do empresário. E esse é o problema, porque a questão de um empresário, um businessman, o maximizar retornos esperados, é específico de uma sociedade. E a gente pode muito bem pensar, a sociedade basicamente que ele está vivendo, a sociedade norte-americana, caracterizada pelo desenvolvimento das forças capitalistas. E ele olha para aquilo e diz, bom, então a gente pode analisar esse comportamento como se ele fosse geral e universal. E esqueçamos de fato que ele depende desse contexto. E que por isso essa analogia com a física, ou com a biologia, ou com o computador, comportamento computador do ser humano, é uma analogia duvidosa, dado que a gente já conhece sobre o problema da especificidade. O Friedman teria que ter feito uma pausa aí, segundo o que a gente leu, e teria que ter pensado, bom, mas espera aí, em que contexto que realmente essa hipótese
do homem de negócios, como ele usa, né, maximizador de retornos, é compatível, por exemplo, com a existência de um homem de negócios que certamente existe na China, que diz que é um regime comunista, né, administrada pelo Partido Comunista Chinês. Ou então nos países nórdicos, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Islândia, que tem uma forte social-democracia e onde os valores morais, os valores, as regras, as normas morais de ação para os empresários são muito fortes. Quer dizer, o que exatamente eles estão maximizando se você não leva em conta essas normas, essas regras de conduta sociais? E aí, mais uma vez, esses padrões e regras. Lembrem sempre dos institucionalistas. O que o Friedman está admitindo aí, e aí é muito fácil ele resvalar, como de fato, por hora, ele resvala, na ideologia pura e simples do self-made man norte-americano. Eu imagino que isso acontece muitas vezes justamente porque o Friedman desconsidera essa capacidade de olhar a realidade norte-americana e compará-la, por exemplo, com aquela do empresário chinês ou do empresário ou empresária nórdico, por exemplo, ou europeu ocidental, que será muito diferente, ou do brasileiro, que será muito diferente, ou do africano, certo? Então, enquanto você não considera isso, o Friedman trata, ao comparar o comportamento americano maximizador de retornos às forças da física ou da biologia, ou a capacidade de computação de um computador, ele naturaliza isso aí, né? E aí nós já vimos, e vocês já conhecem isso não de PEC 3, mas se vocês quiserem pode olhar isso no próprio John Neville Keynes, 1890, que o Friedman cita no começo do texto, mas isso aí está presente evidentemente mais forte do que nunca em Marx, né? Essa ideia de que a ideologia ela naturaliza o que é contingente, ela faz daquilo que é específico algo natural, né? Esquecendo a especificidade e o processo histórico que levou àquela formação específica. Então, esse é o argumento do capítulo 3 do Friedman, né? Quer dizer, a resposta que ele dá, pergunta se a hipótese tem que ser realista, não, né? As hipóteses, ou desculpa, os pressupostos das hipóteses não precisam ser realistas. E aí o Friedman, na seção 4, dando sequência ao seu argumento, se pergunta, bom, se os pressupostos não são realistas, né, qual é a importância e o papel que eles têm dentro da teoria? Né, quer dizer, uma teoria, se ela é composta de vários pressupostos, qual é o papel de cada pressuposto? Bom, o Friedman sugere que a importância dos pressupostos é justamente porque ele nos dá, primeiro, né, faz uma abstração ou tira aqueles aspectos menos relevantes para o problema em questão, o problema específico que a gente está lidando. E segundo, nos dá regras de correspondência para a gente poder analisar os termos teóricos com os termos empíricos que a gente está observando. Quer dizer, os termos que a linguagem da teoria faz com os termos e as observações empíricas que nós temos. Mas aí é uma coisa perigosa, como a gente já sabe, porque, como o Friedman observa também no capítulo 3, e como a gente sabe que até esse momento era impossível a gente fazer testes de laboratório na economia, a gente tem a observação de fenômenos não em laboratório, mas fenômenos que a gente observa simplesmente na história, né? Então não há experimento controlado. E não tendo experimentos controlados, a gente vive à mercê de saber como escolher os fenômenos escolhidos, né? Então existe um componente aleatório, a gente não pode exigir que certos dados estejam presentes para nós e ao mesmo tempo não pode controlar esses dados, né? Aquelas condições iniciais do modelo nomotético dedutivo, né, de leis gerais que a gente deduz, não estão presentes porque a gente não pode controlar as condições iniciais, né? Não tendo os componentes iniciais, a gente tem que fazer essa correlação da teoria com o empírico através de certas regras. E essas regras, atenção, são determinadas aí pela própria, que o Friedman chama, a palavra que ele usa, pela atmosfera científica correta, que permite com que grupos de cientistas façam essa correspondência. Mas aí, claro, evidentemente, todos nós vamos nos perguntar o que exatamente é uma esfera científica correta. Seriam corretos os economistas que se reuniam na CEPAL pensando no desenvolvimento dos países latino-americanos no pós-guerra? Seriam corretos uma atmosfera
científica correta, os economistas alemães que imaginavam poder construir uma teoria que fosse relevante ao mesmo tempo e que não se descolasse das questões nacionais. Então, o que o Friedman está sugerindo aqui com essa ideia de right scientific atmosphere, a atmosfera científica correta, é basicamente a ideia de que a teoria econômica, para ser montada e para fazer corresponder à realidade, tem um fator social, né? E a gente não vai trabalhar isso nesse curso, porque a gente já vai muito além dos anos 60, e a gente prometeu terminar mais ou menos por volta de 1960, é a ideia da sociologia da ciência, né? Ou seja, a atividade científica depende da formação de grupos sociais. Esses grupos sociais têm crenças, têm valores, têm procedimentos específicos, técnicas que eles usam para manipular os dados, técnicas de observação de dados, e essas questões vão ser muito trabalhadas por um filósofo da ciência chamado Thomas Samuel Kuhn, que escreveu um livro muito importante em 1962 chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Infelizmente, a gente só tem que dizer basicamente isso que a gente tem que saber, né? Quando o Friedman fala uma coisa dessas, que ele está falando da atmosfera científica correta, ele está pressupondo a existência de uma comunidade científica, e essa comunidade científica se move por certas regras, por certos valores, por certas crenças, ou por certa visão de mundo, né? E aí a questão justamente é saber em que medida essa visão de mundo é mais ou menos realista. O Friedman, quando ele diz coisas e faz comparações como as que ele está fazendo, está admitindo que, na verdade, os pressupostos dele podem ser completamente irrealistas. Evidentemente, isso não implica que o modelo não capte algum aspecto da realidade empírica. Evidentemente, as teorias podem captar esses aspectos, mas esse modelo, ao mesmo tempo, não se compromete com a realidade ela mesma. E por isso, muitas pessoas vão criticar o Friedman, chamando a teoria dele de basicamente instrumentalista. Ou seja, a teoria funciona basicamente como um instrumento para a gente fazer boas previsões, dado certo conjunto de valores e dada certa relevância que é disponível ou que está presente em uma determinada sociedade, em um determinado lugar, em uma determinada época. Então, essa é a nossa questão aqui que a gente está colocando, né? Então, o Friedman coloca que a importância justamente dos pressupostos é ser capaz de tanto abstrair o que é acidental, e que, portanto, não relevante para o tema em questão, e fazer essas regras, né? E aí a gente faz aí a base que pode dizer como que a gente pode relacionar a teoria aos dados da realidade, né? E o papel da teoria, isso é importante também, é nos mostrar em que medida o papel da teoria, não, o papel dos pressupostos dentro da teoria, é justamente nos mostrar indiretamente aí se a teoria resiste ou não resiste, se as hipóteses resistem ou não resistem aos testes empíricos. Né? Ou seja, se uma determinada teoria, mesmo com pressupostos muito irrealistas, ela consegue prever determinado fenômeno e consegue fazer isso de uma maneira constante, e toda vez que você pensa o contrário, você não consegue desqualificar aquela teoria, ou seja, deve ter alguma coisa de verdadeiro, ou ela deve estar, esse verdadeiro aí o Friedman normalmente usa entre aspas, né? Ou seja, ele está querendo dizer que a gente não está captando a realidade profunda com V maiúsculo, mas está conseguindo fazer uma correspondência da teoria com certo conjunto delimitado, um domínio delimitado de fatos empíricos. Então, isso é uma coisa importante, né? Ou seja, o papel que os pressupostos têm dentro da teoria, portanto, né? É mostrar em que medida a teoria resiste aí a hipóteses alternativas, a outras explicações da realidade. E aí ele mostra também que a semelhança das hipóteses em diversos contextos diferentes também indiretamente reforçam a teoria. E aí ele faz um exemplo que para nós também é um exemplo que é bastante perigoso, é o exemplo que compara sociólogos e economistas na questão, por exemplo, da discriminação racial ou religiosa. O Friedman faz um pressuposto, por exemplo, que um monopolista pode discriminar certas pessoas em virtude de sua religião ou em virtude de sua etnia, mas uma economia de competição perfeita é muito mais complicado de fazer, porque se um empresário decide discriminar uma pessoa por causa de sua cor ou por causa de sua religião, um outro que está competindo com ele vai contratar essa pessoa que foi discriminada.
Então, quer dizer, com base numa mesma o pressuposto, a ideia de que o empresário quer maximizar lucro independente da pessoa ser dessa ou daquela etnia, ou ter essa ou aquela religião, é uma hipótese que é um pressuposto que está presente em diversas hipóteses da teoria. E por isso, essa hipótese de que o agente maximiza retornos, ou maximiza o seu ganho monetário, pecuniário, é mais útil, o mais convincente para o economista, porque ele consegue fazer uma sequência de modelos diferentes, esse caso sociológico, que consegue explicar para ele por que existe ou não existe discriminação e associar essa discriminação a mais ou menos presença do poder de monopólio de certas empresas. Então esse é o ponto quarto, né, que é a consequência lógica do ponto 3, ou seja, se os pressupostos não são realistas, quais são as funções dele? Certo? A função dele justamente é mostrar como a teoria pode, de fato, ser relevante na prática e como ela se defende dos ataques tanto da realidade empírica quanto de outras teorias. Então esse é o ponto 4. No ponto 5, que é a penúltima seção do livro, o Friedman coloca algumas implicações para os assuntos econômicos dessa ideia de que os pressupostos não precisam ser realistas. E aí ele cita o Thorstein Veblen, o institucionalista americano, e coloca que a crítica do Veblen à economia, a crítica que diz que o economista neoclássico trata o ser humano como se ele fosse uma partícula que se move num campo de utilidade, certo? Algo que o Friedman mais ou menos está puxando ainda, certo? O Friedman diz que isso é beside the point, né? Tá fora de contexto essa crítica, justamente porque não importa se, na visão do Friedman, não importa se a teoria descreve ou não descreve, se o pressuposto descreve ou não descreve bem o comportamento completo do indivíduo. Né? Nessa seção 5, ele vai admitir que isso é impossível. Se eu fosse descrever completamente o comportamento dos indivíduos e o mercado de trigo, eu teria que descrever qual é a religião deles, qual as crenças deles, qual a cor dos olhos deles, para você descrever completamente a realidade. E aí o Friedman diz, não podemos confundir a precisão descritiva, como eu estou fazendo agora no caso do mercado de trigo, descrever a religião, as crenças, os valores, a cor dos olhos, o background familiar, etc., da relevância analítica. Se eu pressupuser que, independente da religião, dos valores, do background familiar, da cor dos olhos, os indivíduos, todos participantes do mercado de trigo, querem ter o máximo de lucro com o mínimo de custo, se eu pressupuser isso, eu consigo já fazer dentro daquele contexto específico, é aí que o Friedman se defende. Eu não estou tratando mais da realidade como um todo, eu estou tratando só desse meiozinho aqui, do mercado de trigo nos Estados Unidos no ano de 1953. Eu posso fazer uma previsão adequada. E ele claramente vai admitir que, por exemplo, o mercado de trigo funciona assim, mas o mercado altamente especulativo pode não funcionar. Eu tenho que levar em conta talvez outros fatores. Então esse é o ponto específico do Friedman. E aí no ponto 5, ele se defende, a seção 5 é aquela onde ele puxa mais para o realismo, e diz que a ideia é a gente tentar generalizar cada vez mais, mesmo com os pressupostos sendo falsos. Então a crítica do Veblen não funciona basicamente, porque eu não estou, segundo Friedman, não funciona porque eu não estou tratando dos seres humanos o comportamento dos seres humanos em sua completude. Estou pegando um aspecto, né, do comportamento humano. A questão toda para a gente aqui é justamente que quando o Veblen está criticando, ele está dizendo que o ser humano, na verdade, depende desse contexto, o comportamento humano depende do contexto institucional em que ele se encontra. O que o Friedman está fazendo? Ele está admitindo, puxando um contexto institucional específico, que é o contexto capitalista, basicamente da economia norte-americana, e está, de alguma maneira, traduzindo isso como se fosse uma hipótese válida para qualquer outro contexto. Essa é a questão. Isso é uma questão que tem efeitos de longo prazo. Porque os Chicago Boys, como nós mencionamos no primeiro vídeo, vieram para a América Latina, para o Chile, para outros países, implantar políticas de caráter neoliberal com base nesse tipo de argumento do Friedman, que o Friedman desenvolvera aí em 1953, como nós estamos analisando aqui, né? Então é esse o ponto que eu gostaria de enfatizar aqui, na verdade, né? Que o Friedman, na verdade, ao esquecer e empurrar para debaixo do tapete as grandes questões
não resolvidas completamente da especificidade histórica, acaba assumindo como um default, né, como base, o comportamento aí dos empresários norte-americanos, do mercado de trigo norte-americano, e colocando isso como se fosse algo que pudesse, em princípio, a gente não sabe, né, não sabe exatamente, mas ele está dizendo que, em princípio, poderia ser comparado à física, comparado à biologia, comparado à ação computacional, e que, portanto, em princípio, seria espalhado para os outros lugares do mundo sem problemas, né? Então, isso é basicamente o que o Friedman defende no capítulo 5, né, que, apesar de tudo, essas teorias são generalizáveis, e aí ele dá exemplos do Chamberlain, da Robinson, né, a teoria do equilíbrio, um mercado perfeitamente competitivo, o equilíbrio perfeitamente competitivo, depois os mercados, concorrência monopolística, e admite que o ideal seria a gente poder abarcar cada vez mais pedaços maiores da realidade. Mas também nos diz exatamente como a gente faz. Ele só nos diz, e aí essa seção 5 nos indica, que é uma terceira vertente de interpretação desse texto, que não é uma vertente instrumentalista, como a seção 3 coloca, mas uma vertente realista, como a seção 5 dá a entender, né? Então vocês veem que é um texto realmente carregado aí de possibilidades de leitura, e não é à toa que ele tem aí milhares de citações, e é um texto, como a gente já comentou aqui, bastante importante para economistas. Então a conclusão do Friedman, onde ele resume mais ou menos os argumentos gerais do texto dele, é que a economia é uma ciência positiva e tem um corpo, uma multiplicidade, um conjunto de generalizações, aí atenção, aceitas por quem? Mais uma vez a questão sociológica está presente, né? Dos fenômenos econômicos, né, que podem ser usados para fazer previsões e estudar consequências das mudanças, algumas mudanças nas variáveis, né, fazer com que os ceteris não sejam mais páreos. É claro que essas generalizações são muito complicadas, ele admite, portanto, aí um pedacinho micro, em 2, 3 linhas daquilo que seria antigamente o objeto de vários e vários tratados e capítulos de livro, de um livro, por exemplo, do Menger, né, o fundador da escola austríaca, como a gente já falou, né, que é a ideia de que a gente tem limitações humanas para pegar todas as informações e os dados, né, e que isso aí, quer dizer, o fato da gente olhar a realidade e não poder fazer testes laboratórios é um obstáculo às ciências sociais, né? Então, o nosso objetivo, isso é extremamente importante, é pegar pressupostos que sejam úteis para a gente fazer o máximo de previsões possível com o mínimo de informação. E aí as teorias são escolhidas com base nisso, nesses pressupostos, né, que ele chama aí, isso é importante guardar, de os pressupostos que ele coloca lá no começo, no capítulo 3, se eu não me engano, seção 3, de simplicidade, quer dizer, os pressupostos devem abstrair e ficar apenas com o que é mais simples da realidade, mas ao mesmo tempo serem fecundos, serem frutíferos, nos darem muitos resultados, né? A teoria, no fundo, é escolhida por isso, diz o Friedman. Não é exatamente em que medida ela descreve analiticamente a realidade completamente. E daí, justamente, volta a ideia de que o Friedman, ou ele é um instrumentalista, está usando apenas a teoria como um instrumento para fazer previsões, ou ele pode ser um pragmatista. Ele não está interessado justamente em buscar os fundamentos filosóficos que nos permitam embasar uma visão sobre a essência da realidade econômica ou da verdade econômica com V maiúsculo, mas apenas quer resolver problemas, né? E enquanto esses problemas forem resolvidos, especificamente a teoria está boa. Então a gente está colocando aí 3 interpretações possíveis, em que a gente não vai estudar mais profundamente, que é a pragmatista, essa de resolver problemas, que é a instrumentalista, essa de fazer a teoria como pura previsão, e essa realista, onde a teoria realmente consegue pegar certos aspectos da realidade. Certo? O que é curioso para nós é que na conclusão parece que ele retorna, sem querer, àquilo que nós já lemos e conhecemos como problema da especificidade histórica. Eu leio aqui para vocês o texto, né? Quer dizer, para nós usarmos, diz ele, né, na última parte, modelos abstratos, e a gente vai entender os modelos justamente que captariam esses aspectos generalizáveis, universalizáveis, os modelos abstratos do material descritivo, ou seja, o material particular que a gente está observando, nós devemos ter uma exploração considerável dos critérios. O que são esses critérios que já não foram trabalhados antes pelos alemães, e pelos austríacos e pelos europeus no século anterior, né? Quais são esses critérios para determinar,
né, qual é o modelo abstrato, generalizável, que se adapta melhor a certos problemas particulares. Aí, ó, universal e particular surgindo. Né? Quais os entes do modelo abstrato, né? Quais são os entes teóricos do modelo abstrato que podem ser identificados ou corresponder com os entes que nós observamos. Mais uma vez aí, quais são os entes abstratos do geral e universal podem corresponder ao particular. E 3, quais características dos problemas ou circunstâncias têm o maior efeito, ou seja, quais circunstâncias específicas, aquelas que a gente não quer justamente observar, porque são extraeconômicas, têm o maior efeito na precisão das previsões de uma teoria ou de certo modelo particular. Né? Ou seja, que circunstâncias fazem com que nós consigamos prever ou usar essa ou aquela teoria? Ou seja, que circunstâncias específicas permitem que a gente consiga captar certos dados que aí nos façam analisar certos problemas de uma forma teoricamente rigorosa e séria. Então, terminando com esse trecho da conclusão do Friedman, né, e também com o fato aí dele colocar que o processo todo de construção de hipóteses é um ato criativo, de inspiração, intuição, invenção, a gente termina aí dizendo, na verdade, que o Friedman, na medida em que representa a mudança do pensamento econômico da Europa no pós-guerra para os Estados Unidos, de certa maneira parece colocar ou relegar para debaixo do tapete os problemas de relação entre o universal e o particular, que eram tão importantes para os europeus até os anos 30, como exemplo, aqui a gente tem ainda o Lionel Robbins. E que essa negligência desses problemas fazem com que seja muito mais fácil para o Friedman, ao pular do universal para o particular, esquecer de todo o caminho que a gente tem que fazer e aí cair no vício ricardiano, assumir ou cometer aí a indeterminação de Sênior, o que faz com que as teorias aí adquiram, a partir aí dos anos 50, americanas, um risco muito grande, não que todas caiam necessariamente nisso, mas um risco muito grande de que elas venham a ser ideologicamente carregadas. Né? Mais uma vez, isso não quer dizer que todas as teorias são... ou existiria alguma teoria completamente despida de qualquer ideologia, mas quer dizer que pelo menos o cientista tem que estar ciente desse ambiente e da possibilidade ideológica que cerca as suas teorias. Certo? E com isso a gente, portanto, termina aí a análise breve, mais uma vez, desse texto de 1953 do Friedman, o mais importante talvez do século XX, em nível metodológico, a metodologia da economia positiva. Certo? Então, nos próximos vídeos a gente finaliza o curso com agora os modelos abstratos. Né? Enquanto o Friedman está muito preocupado em chegar à realidade, a gente vai analisar agora os modelos abstratos de equilíbrio geral de Arrow, Debré, Mackenzie e outros, certo? Capítulo 23 do livro do Roger Backhouse, History of Modern Economic Analysis. Boa noite a todos. Boa noite para quem assiste de noite, né? Para quem está de dia, bom dia. Ou à tarde, o que quer que seja. Até mais, gente.